representando esta casa que é uma família nestes 22 anos de aniversário. Já temos a maioridade e esta maioridade foi conquistada com o sacrifício, com o suor, com a dedicação, na certeza absoluta de que existe um norte apontado, que todos nós apontamos os nossos vetores internos para conquistarmos um dia a verdadeira plenitude. No dia 2 de outubro de 2006, na cidade de West Nickel Mines, na Pensilvânia, um pequeno grupo Amish ali se encontrava, mas na porta de trás de uma pequena escola que ali foi construída, um conhecido homem chamado Charles Roberts estaciona o seu carro de leite. Ele era o leiteiro da cidade, muito conhecido. Mas desta vez, neste dia específico, ele estava de uma forma diferente, com a expressão extremamente conturbada, fortemente armado, entrava por aquela escola e decretava uma nova ordem naquela comunidade que sempre proclamou a paz. Pediu para que aquelas meninas ali deitassem e gritando alto, mas rapidamente algumas outras conseguiram fugir com algumas professoras que ali se encontravam, tentando de alguma forma buscar a ajuda numa pequena localidade a uns 800 metros de distância daquela pequena escola. Charles Roberts, muito nervoso, fecha a porta com uma cadeira e, em gritos histéricos, estertora que estava com muita raiva de Deus. Tinha estado com muita raiva de Deus há muito tempo, quando uma das suas filhinhas havia desencarnado e ele, sem entender o motivo, aquela que era a paixão da sua vida, havia deixado a terra. Mas nestes rompantes de loucura, e muitas vezes impactado, potencializado pelos espíritos maus e ainda ignorantes que nos acompanham, dependendo da sintonia que nós possamos desenvolver, aquele homem grita de forma exultante, de forma enlouquecida. Rapidamente, que acionado por aquelas mulheres e outras crianças que saíram da escola, conseguindo digitar o 911, a polícia invadiu aquela localidade e, de alguma forma, tentou dissimular, dissuadir Charles Roberts daquele intento que poderia se constituir numa grande tragédia. Mas ele gritava, ainda enlouquecido, com a visão completamente conturbada, dá alguns tiros para fora da janela e diz: se alguém se aventurar a aqui me tirar, eu mato todas estas pessoas que aqui estão. Poucos minutos se passaram e alguns tiros ouviram-se ali dentro daquela escola, 13 mais ou menos. E ele, num momento de extrema loucura, tira também a sua própria vida. A polícia invade e percebeu que 5 das meninas que ali estavam foram cruelmente assassinadas e outras também gravemente feridas, mas encontraram Charles Roberts morto com um tiro na cabeça. A imprensa rapidamente ali se aglomerou, pois não mais aquele local que parecia ser uma instância de paz, mesmo que os seus frequentadores e residentes estivessem ainda com seus modos um pouco ortodoxos, um pouco rígidos nas questões relacionadas à simplicidade, mas também adotando a postura cristã, não mais aquele local parecia encontrar-se nas páginas onde a paz do mundo ainda anseia tanto e tanto. Muito pouco tempo depois, as notícias espalhando-se pelas redes de televisão e das páginas da internet, vamos perceber alguns membros daquela comunidade Amish comportando-se de uma forma diferente,
porque a grande maioria dos seus vizinhos ansiava que aquele homem, Charles Roberts, ardesse no fogo do inferno e que nunca mais encontrasse paz onde quer que ele estivesse. Mas os Amish, ali encontrando uma forma diferente de pensar, rapidamente aglutinaram-se em prece e correram para a casa da família de Charles Roberts. Eles eram muito conhecidos. Traziam leite, aquele homem, todos os dias para aquela pequena comunidade. E a mulher, sem entender, porque certamente tomou notícia, tomou contato com toda aquela loucura e insanidade do seu marido, vendo nas páginas, nas telas da televisão, estavam completamente transtornadas. A sua filhinha também, a outra parte da família, o que teria levado a este homem a adotar tamanha postura de loucura? Os Amish, diferente dos conselhos imediatistas que outros da comunidade haviam dado para que as ações mais ásperas e duras nos movimentos de ódio e raiva pudessem fazer parte da conduta que sempre nos caracterizou. Aqueles homens estavam diferentes e abraçaram a família de Charles Roberts com consolo, com oração e com muita paz. Aquilo passou a ser notícia e muitos que ali estavam percebiam, talvez nas suas limitações muito obtusas, de que talvez fosse uma loucura, uma alucinação, uma completa desconexão de uma realidade que deveria, na concepção materialista e imediatista, fazer parte da conduta humana, de vingança, de ódio, de indignação. Mas a serenidade tomou conta daquela comunidade. Alguns dias depois, uma grande quantidade de cheques, de donativos, começou a chover naquela comunidade, como que um gesto e um ato de extrema solidariedade do resto da comunidade norte-americana para que aquela pequena escolinha, para que aquela pequena comunidade pudesse ter alguns recursos de refazer a sua marcha, a sua rota na direção de uma paz que ainda seria difícil de ser alcançada. Mais uma vez, os Amish deram a prova de que pertencem a uma família muito maior do que a família biológica, pois organizaram uma comitiva para que os recursos financeiros que ali inundaram aquela pequena comunidade fossem também distribuídos com aqueles que faziam parte da família de Charles Roberts. Agora sim, isso tornou-se uma grande notícia, mostrando que aquelas pessoas que ali estavam eram diferentes. Talvez tivessem lido com muita veemência o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 46 a 50, quando, numa ocasião muito especial, Jesus, ali falando na casa de Simão Pedro, a multidão compactada, sua mãe e seus irmãos ali queriam ter com ele algumas conversas, e impossibilitados de ali estarem pela compactação do ambiente, um dos discípulos que ali se encontrava falava: Mestre, sua mãe, seus irmãos lá fora estão. E ele, de uma forma muito especial, nos traz a lição da família universal, que extrapola os laços da consanguinidade, falando quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu pai, este sim é minha mãe, é meu irmão, é meu pai. Os Amish, talvez, e aqui estamos apenas imaginando que aquela passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, tenha sido algo lido e relido por esta comunidade, constituiu-se o maior grupo no féretro daquele homem que havia sido maldizido, malogrado
e passado pelas experiências mais perversas dos dramas que a consciência, muitas vezes apresentando-se de forma arraigada, mostra que ainda somos os espíritos beligerantes do passado. E naquele pequeno cemitério, a grande maioria dos que compareceram ao féretro foram os Amish. Nós formamos uma família. E que palavra tão especial, porque família, originária desde os tempos romanos, mostra-nos que é um grupo que se aglomera, caracterizado por afeições, por afinidades, por necessidades peremptórias, para que nós possamos seguir em frente, seguindo em frente na construção de algo diferenciado. Quando, através da visão espírita, fazemos uma análise do que significa esta célula, vamos perceber, e como espíritas, que ela começa no pequeno grupo que se estabeleceu consanguineamente, mas que vai extrapolar-se com o tempo, adotando as novas formas, a cor da pele, a etnia, as línguas, as nações, que um dia vão se constituir toda a família, como sempre foi, de nosso Senhor Jesus Cristo. Na pergunta 774 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: será que estes laços de família não são simplesmente compromissos sociais, movimentos sociais talvez acomodados para que nos diferenciemos dos animais? Será que não são convenções sociais, melhor dizendo assim? É a pergunta que Kardec faz, logicamente que de uma forma muito mais inteligente, muito mais interessante. Mas os Espíritos nos trazem a resposta a esta pergunta 774 de O Livro dos Espíritos, que a família, que o ser humano tem uma destinação diferente, que alcançando estes estágios de desenvolvimento intelecto-moral, aglomera-se, congrega-se nesta instituição, que é como se fosse a célula base da lei de sociedade, como se fosse um estudo de casos em menor escala, para que naqueles momentos de alegria, mas também de desafio, possamos aprender, em última instância, a amar. Não um amor banal, como vamos encontrar nas telas de Hollywood, e muitas vezes eu vejo os filhos e as filhas falando para os pais e para as mães, love you. Talvez não tenham ideia do que significa esta palavra amor, que trazida ao grego, quando Paulo envia aquela pequena cartinha à comunidade de Corinto, escrevendo em grego, palavra de ágape, e que o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma muito bela, fala a caridade. Ainda que eu falasse todas as línguas, tivesse todas as forças, as capacidades, e é lógico que Paulo vai nos trazer com todos os detalhes esta carta que é muitas vezes pronunciada, repetida nos casamentos, naqueles que dizem até que a morte nos separe. Quantas situações acontecem que parece que a morte do compromisso ocorre mais cedo do que as simples palavras ditas, talvez sem perceber o impacto e a grandeza do que aquelas duas almas, quando se juntam para formar a grande família, talvez começando em pequena escala, mas extrapolando para os grandes voos da imortalidade, na construção de uma proposta que vai, sem dúvida, revolucionar a Terra. Seguindo um pouco mais adiante, na pergunta 775, Allan Kardec pergunta: mas se os laços desta instituição, que se chama família, se afrouxassem, o que ocorreria? E os Espíritos nos trazem uma recrudescência do egoísmo. Uma recrudescência do egoísmo. Porque ali estão esculpidos, estão desenhados
os planos diretores para que, em menor escala, nós possamos aprender, nos primeiros passos, a amar um pouco mais. Muitas vezes vamos encontrar naquela célula que se chama família os amores que nos revisitam a instância carnal, mas muitas vezes os desafetos que ali se aglomeram para que de uma forma diferenciada a gente possa aprender a dar um passo ousado e estabelecer aos poucos, porque sabemos que às vezes é desafiador, a caridade como era entendida por Jesus e que está muito bem exemplificada na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Que palavra tão mágica é esta, perdão? Ela é originária do latim, perdonare. Per, o prefixo que nos traz a ideia de fazer um périplo em torno de uma ação. E o doar, o donare, a doação. Será que eu posso fazer um périplo em torno desta ação de me doar um pouco mais, apesar das situações que muitas vezes nos convidam às reações mais inóspitas? E volvendo à música que aqui escutamos antes, da vida, quando o Gonzaguinha nos traz, e a vida seria bem melhor, e será, nos traz que esta vida que ainda estamos vivendo, e dependendo do rumo e da forma como vamos caminhar por ela, poderá ser postergada, os estágios de felicidade que todos nós ansiamos, ou antecipados estes momentos de ansiedade, de felicidade. Cada um de nós tem nas suas mãos os destinos que estão sendo traçados. E vai caber a cada um de nós estabelecer, nos processos de, primeiro, aceitação desta família, pois não há amor maior no mundo espiritual quando planeja, quando programa aqueles que se vão aglomerar numa única célula para formar as questões da família. Não há, como dizem muitos jovens e adolescentes, não pedir para nascer. Ah, pediu. Como pediu. É porque a gente esquece. Mas eu não sou deste mundo. Pode ser que não seja deste mundo, e numa brincadeira, talvez seja do quinto dos infernos ainda, mas está nesse mundo para aprender com o amor, com a tolerância, com a obediência, com a resignação, de que pode dar um passo mais ousado na direção de um crescimento mais feliz. E a obra espírita é vasta de situações que nos mostram que para que esta família possa verdadeiramente praticar, exercer, comungar de uma forma diferente, é preciso que um componente faça parte desta instituição. E este componente é Jesus, com seu evangelho. Porque nós poderíamos aqui, nas situações materialistas, e conhecemos pessoas materialistas, trazer a proposta da bondade, da resignação, da obediência, mas sem a certeza de que há um porvir, de que o mundo e a vida têm uma continuidade e que, sem dúvida, iremos enfrentar, colhendo no futuro o que plantarmos nos dias atuais. Sem esta visão, qual a esperança que temos se estamos num antro de complicados? É melhor dar cabo da nossa vida, porque a família é completamente desestruturada. Por que eu preciso viver, ficar nesta família? No dia 25 de abril de 1866, numa mensagem através de duas jovens em estado sonambúlico, Allan Kardec traz algumas informações, na verdade, as médiuns trazem algumas informações a respeito da regeneração da humanidade.
E eles falam, veja que isto é 25, estamos na data de 25 de abril de 1866. E os espíritos trazem, através das médiuns, que a loucura, eu trouxe até a mensagem aqui, com medo de não dar conta, e ela nos traz a seguinte informação, que vamos ler. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. Estamos vendo estes dias atuais a loucura, exatamente pelas questões materialistas que hoje se instauram, se estabelecem na sociedade em todos os 4 pontos do planeta. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. Mas os Espíritos nos trazem que tudo isso está de acordo com uma programação. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Era como se os espíritos já antevessem estes momentos de loucura que a sociedade, nos dias atuais, está vivendo e que se estabelecem de uma forma muito forte, muito dura, mas nós temos um tesouro que não deve ser desprestigiado e preterido, que é o Evangelho de Jesus. Quando o Evangelho entra dentro de uma família, as situações mudam de uma forma muito especial. E logo no começo das páginas de o livro Jesus no Lar, ditada pelo espírito Neio Lúcio, no prefácio, nós vamos perceber quando Emmanuel nos traz, quando Jesus e o Evangelho entram no lar, uma nova forma de analisar a vida de uma família passa a fazer diferença. Porque Jesus sempre foi, e até nos dias atuais, motivo de controvérsia, das discussões infindáveis das religiões. Jesus foi por aquela passagem, por aquele outro, fez aquele milagre, fez aquele outro. Jesus foi simplesmente alguém que dividiu a história antes e depois dele, foi um revolucionário, foi um perturbador da ordem vigente dos tempos daquela época, da desordem vigente, como diz a nossa Marisa. Então, tudo isso passa a ser um motivo de grande perturbação, porque nós não focamos na mensagem que ele traz. E não estamos falando aqui de religião, porque muitas vezes as religiões nos separam. Vemos na segunda grande cisma do cristianismo, quando Martinho Lutero nos traz a Revolução Reformista, a questão reformista, sem dúvida, por uma necessidade absoluta e necessária, pois os evangelhos, as escrituras estavam circunscritas a um grupo restrito de pesquisadores, e a grande parte da população não tinha menor conhecimento disto. Mas nós vamos percebendo que desde aquela época, o cristianismo dividiu-se de tantas e tantas formas. Temos os batistas, os neopentecostais, os reformistas, os anglicanos, os luteranos, os católicos apostólicos romanos, que desde do século III, aquela religião cristã, quando passa a ser a religião oficial do Império Romano, adotando padrões muito humanos e não tão divinos. Mas por que tantas divisões, se o Cristo é um só? E aí nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, quando Kardec fala que aquele livro iria se ater à questão moral, porque as outras todas foram motivos de controvérsia, de discussão e de tanta confusão. Quando este parâmetro moral, o essencial, passa a fazer parte das famílias,
E vou repetir, não estamos falando de religião, estamos falando de religiosidade, de conexão absoluta com o Pai Criador. Toda a célula familiar passa a transformar-se. Mesmo que seja uma única pessoa naquele antro de complicados, com certeza tudo passa a fazer diferença. Nós vamos encontrar na obra Os Mensageiros, no capítulo 34, uma das passagens mais belas, quando os dois espíritos, Aniceto conduzindo André Luiz, numa pequena cidade, na cidade do Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, ali naquela região pobre, e numa pequena casinha simples, neste capítulo 34, chamado Oficina de Nosso Lar, Aniceto fala para André Luiz: veja esta mulher, Dona Isabel, cuidando daquelas 4 crianças, 3 meninas e um menino. O menino era o Joãozinho, era o capetinha da família, tinha que ser Joãozinho. E as 3 meninas, todas as 3, e Dona Isabel, vinculadas de forma muito forte a nosso lar. Aquela residência, porque aquela mulher, Dona Isabel, não só lia de uma forma mecânica o Evangelho, mas praticava as máximas do Cristo na sua vivência diária. E aquela instituição chamada, naquela casinha de Dona Isabel, transformou-se num posto avançado de nosso lar. E Aniceto e André Luiz, maravilhados, porque havia um entra e sai de espíritos, de trabalhos, de ajuda, de toda uma situação que fazia com que aquele ambiente conseguisse fazer uma grande diferença na paz, não só daquela casa, mas de toda aquela região. E Aniceto fala: bonito seria, belo seria, se um dia, e acontecerá, como diz o nosso Gonzaguinha, será bonita e será um dia. Estou fazendo uma pequena adaptação da música, tomara que Gonzaguinha, de onde quer que esteja, não me puxe a orelha mais tarde, mas que todas as casas possam se estabelecer como pequenos postos avançados do mundo maior, transformando a nossa terra ainda ressequida e de tanta necessidade de amor neste ambiente que vai fazer a grande diferença e vamos transformar não só o nosso lar, mas a face da terra. Há tantos exemplos. Eu sou apaixonado pela literatura e principalmente dos escritos de Emmanuel. E na obra 50 anos depois, um dos grandes espíritos, porque logo no começo Emmanuel nos traz que aquela obra 50 anos depois não era propriamente do escravo Nestório, que ele foi, naquela atual circunstância, saindo do senador orgulhoso e vaidoso e depois vestindo a indumentária do escravo Nestório. Mas ele fala que aquela obra é basicamente a história de uma alma, mulher, chamada Célia Lúcius, filha de Elvídio Lúcius, que teria sido Pompílio Crasso na obra há 2000 anos atrás. E volta Pompílio Crasso agora como Elvídio Lúcius. E tem uma filha, 2 filhas, e uma delas era a exemplificação do amor e transformou toda aquela família de uma forma muito especial, porque introjetou os ensinamentos do Cristo de uma forma tão veemente dentro de si, que conseguiu impactar não só a vida do seu pai, Elvídio Lúcius, porque no momento do seu desencarne, e a história é belíssima, não vou dar nenhum spoiler da obra, vale a pena, temos na literatura, que pode ser comprada aqui, já estou fazendo propaganda, depois a gente vê a comissão. Pode ser comprada na biblioteca do KSSF. E esta menina Célia Lúcius, com seu amor imenso, impacta aquela família. Tão grande era o seu amor, e sabendo que a providência divina não violenta as consciências, deixando que
todos nós desenvolvamos esta consciência mais lúcida ao longo do tempo, o mesmo espírito, Célia Lúcius, desencarnando séculos depois, renasce na obra Renúncia como Alcíone. Porque alguns ainda estavam por ser resgatados. E, inclusive, um dos seus grandes amores, Pollux, que depois reencarnado na obra Renúncia, vira o Padre Carlos, e também temos a obra aí para ser comprada, há 50 anos depois, e depois Renúncia. Porque o amor nunca nos esquece. Quando o Evangelho do Cristo entra no lar, mas principalmente no lar de um coração aberto a estas possibilidades, tudo se modifica. E apesar dos dissabores, das situações, das circunstâncias que nós enfrentamos, tudo passa a ser um pouco mais suavizado. Os problemas, os desafios não são retirados, mas eles passam a ter uma nova cor. E ao adotando esta nova postura verdadeiramente cristã, não só nos acalmamos diante das adversidades, como também nos transformamos em verdadeiros exemplos para aquela nuvem infinita, como Paulo nos disse, a nuvem de testemunhas que nos observam. Como é que pode este homem, esta mulher, adotar esta postura tão pacífica, tão consolidada na fé, apesar de tudo que ocorre com ele? Ao passo que tantas vezes outros, com a unha encravada, se jogam no chão em choradeiras imensas, mostrando que há uma diferença daquele que consegue, através dos ensinos do Cristo, com a obediência e a resignação, um conhecimento da razão, um conhecimento da razão e uma anuência da emoção, fazerem este casamento entre o intelecto e o moral, alçando os grandes voos para a imortalidade. A obra é cheia de exemplos. E foi por isso que, no dia 8 de janeiro, se não me engano, de 1958, uma grande instituição estabelecida no Brasil, chamada Lar Fabiano de Cristo, foi ali montada com o objetivo de não só atender a criança desvalida, mas atender a toda a célula familiar, porque entendia que um não poderia estar apartado do outro. Há ali um compromisso muito grande, onde aquelas almas crucificadas na carne precisariam, apesar de todos os problemas, empreenderem o conhecimento da benevolência, da indulgência e principalmente do perdão. Jesus nos mostra que estes caminhos são belos e estabelecem sempre os parâmetros necessários para que a construção destes dias melhores possam se fazer presentes. Nós, no ano passado, estávamos, em dezembro, na terra da Marisa, na Bahia. E ali, em alguns trabalhos na Mansão do Caminho, decidimos visitar uma das casinhas assistidas por aquela instituição. E ali nos arredores do Pau da Lima, estávamos eu, minha esposa, Andréia, mais alguns amigos que faziam parte daquela pequena caravana, minúscula, pequena, visitando algumas das instâncias. Locais miseráveis, de pobreza muito grande. E entrando numa pequena viela, encontramos ali uma senhora paralítica na cama. E dentro, em torno daquela senhora, Dona Verinha, um núcleo familiar ali se desenrolava, com seus dramas, com seus problemas, mas a Dona Verinha era a alma, o ponto, o eixo central, onde Jesus se apoiava para que o Evangelho do Cristo pudesse, apesar de toda a limitação,
a lhe dar as instruções de conduta daquela mulher e impactar a toda aquela pequena região, aquela pequena família. Conversando com os seus filhos, com seus parentes ali, nas lágrimas que corriam dos olhos, falavam: se não fosse esta mulher, aparentemente incapacitada, porque ela ficava numa cama, mas com um sorriso de doçura, de bondade, que todos nós nos ajoelhamos à sua cama, ao pé da sua cama, e conversando com Dona Verinha, ela nos trazia algumas notícias do mundo espiritual, sem muito conhecimento intelectual. E ela e Andréia, muito emocionada, minha esposa, tirou o telefone e falou assim: ai, deixa eu tirar uma foto da senhora. Lógico, minha filha. Ela assim, deixa eu arrumar o cabelo. Ela fez assim. Aí ela arrumou. E na capa do telefone tem a fotografia de Bezerra de Menezes, de Andréia. Ela pegou, deixa eu ver esse telefone. Olhou o telefone. Quem é esse? Ela falou assim, esse é Dr. Bezerra. A senhora conhece? Não, mas me parece que tive a visão dele ontem aqui em casa. Então nós imaginamos que aquilo foi uma choradeira geral, porque ela falou com tanta naturalidade como se fosse: o Zé veio aqui ontem e nos deu um abraço, um passe, nos visitou. E ela falando daquilo como se fosse íntima deste espírito que muitas vezes nós imaginamos que deve simplesmente comparecer às regiões, aos locais mais altos. Foi naquela viela tão inóspita, tão infecta, porque em volta a situação era muito calamitosa, para trazer a confiança e a esperança naquela mulher que, como Dona Isabel, no capítulo 34, Oficina de Nosso Lar, na obra Os Mensageiros, pudesse ser a grande diferença naquela pequena comunidade, onde o crime, a droga, o roubo, a prostituição, sem dúvida campeavam e campeiam. Quando o Evangelho de Jesus entra na família, não estamos falando de religião, estamos falando de uma nova postura de vida. Nós ainda não entendemos Jesus de uma forma muito especial. Jesus ainda é aquela figura que devemos render as homenagens, com as oferendas, com a cruzinha. Tudo isso, sem dúvida, muito importante, porque muitas vezes, nas nossas poucas possibilidades de conexão com o divino, necessitamos ainda dos amuletos, dos apetrechos, das figuras, para fazer a conexão com o divino. E está tudo certo. Está tudo certo. Mas há uma conexão muito mais profunda que deve se estabelecer na câmara escondida do nosso coração, e que dele, este homem ainda incompreendido, não através da decoreba de algumas passagens, de algumas mensagens. Eu sou assim, eu tenho uma boa memória. E as pessoas, quando me vêm falar, falam assim, nossa, deve ser um santo, me leva para casa por 2 semanas para ver como é que não devolve. Então, todos nós temos as nossas dificuldades. E ter uma boa memória, e a gente já falou tantas vezes disso tudo, mas, nossa, é um santo homem. André deve estar me escutando. Deus abençoe esta mulher. Até que eu não dou muito trabalho, não. Mas nós percebemos, e a cada vez que nós nos damos conta e mergulhamos mais dentro desta doutrina, o que nos parecia obscuro e absolutamente fantástico passa a fazer uma diferença e gritante. Porque o verdadeiro cristão se conhece. Quando eu falo verdadeiro, com V maiúsculo. Ele se conhece. Quem de nós aqui não mudou? Muitos de nós aqui estamos na doutrina há muito tempo. Outros há pouco tempo. Agora, a pergunta que faço para vocês e faço para mim todos os dias: será que eu já sou um outro Marcelo? Aí eu brinco, 2 encarnações em uma. Porque eu entrei na Terra de uma forma. E será que eu sou diferente? Eu sei que eu, de repente, dou as minhas escorregadas, os meus momentos de impaciência. Falei com o André esses dias, fui tirar um coco
Baiano gosta de coco, mas eu não sou baiano. Fui tirar um coco do meu... Hã? Quase baiano. Fui tirar um coco, um coqueiro que está assim perto do meu telhado. E eu falei assim, esse coco vai cair, vai quebrar uma telha, vai ser um prejuízo. Fui lá no telhado, botei a escada, tirei o coco. O coco foi escapulir, buf, quebrou a telha. Aí eu fui e dei aquela palavra, ai, Senhor. Tirando a brincadeira, percebi, quando eu desci da escada, eu estava verdadeiramente chateado comigo. É verdade, gente. Porque eu percebi que uma coisa tão pequena me tirou do eixo. Imagina se as provas redentoras da vida que muitas vezes nos batem à porta, nos chegam. Se eu não tenho este homem verdadeiramente introjetado dentro do meu coração, será que vai precisar de um pouco mais do que um coco que quebra uma telha para eu reagir? Talvez como Charles Roberts, que matou todas aquelas crianças, porque não entendeu que há um espírito de sequência e o espírito humano é imortal, que vai estar ora encarnado e ora desencarnado. E nas rebeldias que nós temos, como muitas vezes os materialistas, sem entenderem que há uma dinâmica que se estabelece para além das paragens da visão física, devem nortear a convivência, a resiliência, a abnegação diante das adversidades, porque o mundo ainda é de provas e expiações, mas que caminha para uma regeneração. No dia 18 de abril de 2010, no terceiro Congresso Brasileiro Espírita, que ocorreu em Brasília, estávamos lá. Na mensagem final, Dr. Bezerra nos traz, através da psicofonia de Divaldo Franco, uma mensagem que muito me tocou. E ele traz logo no começo algo que guardei de memória, falando talvez algo que poderíamos repetir nos dias atuais, onde estas guerras ainda existem. Quando poderíamos imaginar? No século XXI, guerras tão terríveis, discussões tão sem sentido ainda fazem parte da pauta existencial e emocional da criatura. E Bezerra nos traz que estamos agora em um novo período. Estes dias que marcam a mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente, cede lugar a um amanhecer luminoso. Firmamos um compromisso com Jesus, prometendo segui-lo e que seríamos fiéis até o fim. A mensagem segue: retroceder não mais é possível. Retroceder não mais é possível. Este compromisso que firmamos com Cristo não é um compromisso coercivo que nos obriga a frequentar esta ou aquela instituição, porque estamos aqui por livre, espontânea vontade, porque fazemos parte da família espírita. E há 22 anos esta instituição, como muitas outras nobres e célebres, se estabeleceram, foram fundadas para que nós nos lembrássemos e nunca nos esquecêssemos de que este homem nos abraça todos os dias, como este que ali está, cansado, dorido, esperando dias melhores, mas que serão construídos através da força, da obediência às leis que regem o supremo universo de nosso Pai. Meu pai desencarnou no dia 16 de janeiro de 2022. Ele não era espírita. Ele várias vezes me perguntava: quando eu morrer, eu vou ver o que tem lá do outro lado. Ele não era propriamente uma pessoa assim, evangélica, católico por uma situação circunstancial, mas era um homem muito bom. Os seus palavrões eu ficava para morrer com ele, porque ele era aquele homem que eu falei: pai!
saiu, escapuliu. Mas eu não tinha ideia das coisas que ele fazia anonimamente. E só foi descobrir depois. Dia 16 de janeiro, numa situação de uma pneumonia, no hospital, ali nós estávamos. E ele, nos últimos suspiros, depois foi entubado, me lembrou uma coisa quando estávamos sozinhos. E ele sempre me falava isso. Nunca se esqueça e nunca se afaste do homem dos olhos claros. Era Jesus. Na sua simplicidade, na sua condição limitada do ponto de vista das questões evangélicas, mas com uma bondade que eu desconhecia, apesar da forma pragmática como lidava com a vida e com as coisas do mundo. O seu interior era examinado, os escaninhos da sua alma eram examinados por nosso Senhor Jesus Cristo e todos aqueles que faziam parte do mundo espiritual na sua família espiritual. Ele desencarna às 11 horas da noite, no dia 16 de janeiro, e no dia seguinte, às 7 da manhã, recebemos uma mensagem de um grande amigo, muito querido, o professor César Soares dos Reis, que muitos de vocês talvez conheçam. Ele foi presidente do Lar Fabiano de Cristo. O professor César Soares dos Reis não sabia que ele havia desencarnado, não sabia das situações. E nos passa numa mensagem gravada que temos aqui, a voz de amigos espirituais que ali participaram daquele desencarne. E num pequeno trecho, o César nos traz: chamam-me Felícia, junto com Adélia e Ivone, nomes que o professor não conhecia, nem nós. Eram parentes de meu pai que haviam desencarnado e que eu nunca conheci. E que minha mãe também não se lembrava. A verdade, não conhecia metade dos nomes. Chamo-me Felícia, junto com Adélia e Ivone, estamos aqui auxiliando nos processos de desencarne do nosso irmão. Explica os detalhes, os pormenores que vamos encontrar muitas vezes na obra de André Luiz, mas ele fala, as meninas, os espíritos falam que o nosso irmão fez, apesar de viver em ambientes difíceis na área financeira, o nosso irmão fez boas escolhas. E o seu coração bondoso, por isso a proteção, e por isso a mensagem que aqui trazemos, porque nem minha mãe nem minha irmã são espíritas, minha mãe católica, e fala, um dia eu vou descobrir isso tudo que você fala, Marcelo. Minha irmã também, um dia eu vou descobrir tudo isso que você fala. Mas para que eles pudessem, as duas, a absoluta certeza, como aquele homem podia trazer nomes, situações, pormenores, tão específicos à vida de meu pai, se nem ele sabia, o César Reis, de que papai havia desencarnado. Mostrando que a vida continua e estas eram tias pertencentes à família do meu pai. Mostrando que a família vai aumentando as suas possibilidades, não só circunscritas às questões biológicas, porque a vida continua, nos mostrando que todos nós iremos um dia, atravessando este véu, estas situações, iremos nos encontrar com a nossa própria consciência e seguindo, sem dúvida, os destinos, como todos estes que vimos na obra de Emmanuel, de André Luiz e de outros espíritos que vieram através da psicografia do nosso Chico e de Joana, vindo através da psicografia de Divaldo, de que há uma grande vitória para o espírito que consegue se vencer e consegue estabelecer de uma forma muito especial estes laços de família apertados, apesar da dificuldade, mas trazendo o Evangelho de Jesus como base moral e regra de conduta nas diversas ações que devemos empreender. A nossa sociedade chamada família, um dia vai gerar os seus frutos
E desta pequena família, deste pequeno estudo de casos, vamos transportar para a sociedade aqueles que serão os médicos, os advogados, os professores, os políticos, os dirigentes das nações, com os seus passos ousados na direção da proclamação de uma nova terra, e talvez voltando ao que o nosso Bezerra havia dito em 2010, falando: estamos agora em um novo período, estes dias que marcam a mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Retroceder não mais é possível, porque já temos a consciência de que a imortalidade um dia nos alcançará e estabelecerá em definitivo uma nova forma de viver. Esses dias, há 6 meses atrás, eu estava trabalhando no meu gabinete em casa, escrevendo algumas coisas, e aí me deu vontade de ler uma página do Evangelho. Uma emoção muito grande, eu não sabia exatamente o que era. Abri a página, fiz a leitura, e aquela leitura me impactou demais. De repente, parecia que me sentia um pequeno abraço. Aquilo foi ganhando força, uma expressão, e uma lágrima corre dos meus olhos. E eu falei assim: meu Deus, que é isso? E de repente, tive a impressão de que uma voz me falava: põe aquela música que nós gostamos tanto. Meu pai era um profundo conhecedor de música clássica. E eu aprendi a escutar e apreciar música clássica com ele desde os 8 anos de idade, quando ele me falava todos os detalhes. Ele falava: põe aquela música que nós gostamos muito. Eu falei: meu Deus, isso é coisa da minha cabeça? É uma autossugestão? E muitas vezes é. E eu fui, de uma forma meio que automática, fui buscando na internet, botei YouTube, e botei a música que o nosso Gualber vai colocar, o Padedê de Tchaikovsky.